Prevalecer vem do latim prevalecere, que quer dizer predominar, ter mais valor, ganhar vantagens. E eu fiquei pensando sobre esse tema e eu encontrei 2 textos bíblicos que têm bem demarcada a palavra, o verbo prevalecer. Um está no Velho Testamento, em Jeremias 1,19, e o outro está no Novo Testamento, Mateus 16, 18. Jeremias 1,19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, é uma promessa, uma profecia, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação, e nós podemos prevalecer porque Ele está conosco. O 2º versículo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, a igreja somos nós. Nós não saímos de casa para chegar aqui, nesse local, nos transformarmos em igreja. Não. Nós chegamos aqui para adorar a Deus comunitariamente, para estudarmos juntos a palavra, orarmos, para termos comunhão uns com os outros, mas nós já saímos da nossa casa como igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Não podem. Porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bem, eu quero começar essa série com, hoje, o tema ansiedade. Na próxima quarta, depressão. Na terceira quarta, vai ser sobre emoções tóxicas. E na última quarta, vai ser sobre famílias psicossomáticas, porque essas questões todas acontecem no ambiente familiar. Lá é a base, é onde nós construímos a nossa identidade, crenças e valores, que nós aprendemos a lidar com nós mesmos e com a vida. Então, é o último assunto, né? Então, para falar de ansiedade, na verdade, algumas décadas atrás, acreditava-se que, com o avanço da tecnologia, nós iríamos trabalhar cada vez menos e teríamos mais tempo para a família, para a vida pessoal, para o lazer. Não é isso que a gente pensava e que também se acreditava nisso? Mas é o que aconteceu, gente? O tempo diminuiu para nós, assim, a gente diminuiu o trabalho, nós ganhamos mais tempo para os outros papéis? Não. O nosso sonho era esse, né? Trabalhar com dedicação e ainda ter tempo suficiente para desempenharmos os nossos outros papéis. E o que ocorreu foi exatamente o contrário. Frustrações, doses extra de estresse, associados à ansiedade. Nós estamos vivendo um mundo de agitação, onde tudo acontece numa velocidade muito grande. Muitos de nós passamos a ter um estilo de vida agitado, e nós somos capturados pela necessidade de atender às nossas demandas pessoais e profissionais, restando-nos pouco tempo, e às vezes quase nenhum mesmo, para a nossa subjetividade. Isto é, quem nós somos? Como pessoas, aqui dentro, né? E as consequências disso, dessa falta de um olhar para nós mesmos, vem no corpo e vem na alma, com as chamadas doenças da alma que adoece o corpo. Por quê? Porque o ser humano não é máquina. Nós não temos um botãozinho aqui atrás que a gente programa para fazer tudo como máquina, não. Nós temos uma alma e a subjetividade fala da nossa alma, de quem nós somos aqui dentro. E um sintoma de que nós não estamos realmente dedicando um olhar para nós mesmos é a angústia. Aliás, a angústia é a febre da alma. A angústia indica que há uma linguagem em nós clamando para ser ouvida. E tão pouco nós nos escutamos. Tão pouco nós paramos para perceber o que está acontecendo lá dentro de nós. E o tema que vamos refletir é uma dessas doenças da alma que caminha junto com o estresse, com o medo e também com a depressão. Nós estamos vendo pessoas vivendo num ativismo desenfreado, muitas vezes para ocultar as angústias da alma, porque não tem coisa melhor para tamponar as nossas questões internas do que trabalho.
Quanto mais a gente trabalha, mais trabalho nos oferece e mais a gente aceita. E aí, nesse ativismo, a gente não tem tempo para ficar olhando o que está acontecendo, porque ocupamos todo o nosso tempo e não nos deparamos com essas questões. Mas o que é ansiedade? Eu quero começar com algumas questões para nós refletirmos. Mas você vai responder só para você mesmo. Não precisa responder em voz alta, não. Você fica acordado à noite, sem conseguir dormir, passando e repassando na mente os problemas e as preocupações do dia, com ideias pessimistas, ou com medo de perdas, medo de doenças, medo de envelhecer, ou outros medos. Sua mente fica trabalhando em flashback, agitada e atormentada com lembranças de alguma situação traumática vivida? Diante de algumas situações, você tem um medo descomunal e incompreensível. Como o pastor citou o exemplo aqui da moça para entrar no avião. Você já começa o dia com a mente atormentada com os desafios que virão durante o dia? Quer dizer, já acorda preocupado? Você tem alguma timidez, uma inibição que traz um sofrimento enorme para você? Você tem tolerância zero em muitos momentos nos seus relacionamentos? Pavio curto. Alguns nem pavio tem mais, né? Já estouram mesmo por qualquer coisa, né? Então, algumas perguntinhas só para a gente se situar. Se a gente tem algum tipo de ansiedade, algum nível de ansiedade presente em nós. Às vezes é meio difícil a gente escapar, né? Mas vamos lá. Jesus disse em Mateus 6, 25 e 34, diz o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus. Agora eu vou pular para o 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não acrescente mais, não. Todo dia já tem desafio, todo dia já tem mal para encarar. Não aumente, não acrescente. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em seu ministério terreno, Jesus já apontava os prejuízos da preocupação excessiva que muitas vezes o ser humano tem no seu trabalho, na sua vida. Na verdade, ele apontou as preocupações naturais, as materiais, essas necessidades básicas que todos nós temos, porque essas necessidades básicas são o ponto de partida para as tensões, para as agitações, para o ativismo desenfreado que nos toma de tal forma que muitas vezes nós perdemos a noção dos valores e prioridades essenciais na nossa vida. A ansiedade faz parte da vida do ser humano. É uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de medo, perigo ou tensões, ameaças reais ou imaginárias. Porque, às vezes, a ameaça é real. Você vai andando por um caminho aí na natureza, de repente você vê que passou uma cobra na sua frente. Pronto, a sua mente, imediatamente aquela visão, traz para o seu cérebro a informação que você tem um perigo real. E, nesse momento, logo, o seu cérebro vai trabalhar para que você receba uma quantidade de adrenalina que vai te preparar para enfrentar o problema ou para fugir do problema. Então, a ansiedade é normal. Diante de situações preocupantes, situações adversas, situações ameaçadoras, a mente se prepara para reagir àquela situação. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma liberação dos neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina e cortisol, né? E essa reação vai nos preparar para lutar ou
fugir. Então, de forma adequada, é uma reação protetora. Mas, quando o estresse alcança níveis muito altos e a ansiedade é excessiva, causa alterações no sistema nervoso, que são classificadas como alterações mentais. E, nesse sentido, é uma ansiedade patológica, isto é uma ansiedade que é classificada como uma doença, como um transtorno de ansiedade que a gente tem visto tanto hoje. Nunca vivemos um tempo com tantos transtornos diagnosticados hoje, como essa nossa etapa de vida aqui agora, em todos os níveis da vida. Essas observações elas são muito importantes para a gente compreender um pouco essas inter-relações entre memória, estresse e ansiedade. Porque quando nós estamos num nível de ansiedade muito grande, isso vai prejudicar a nossa memória. Pessoas muito ansiosas, com excesso de liberação de cortisol, têm dificuldade de memorizar coisas e fatos novos em situações prolongadas de estresse e de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem sido também responsável por uma série de sintomas que têm atingido as pessoas nesse tempo de competitividade, insegurança e agitação. Um grande desafio dessa nossa era pós-moderna, né? Alguns sintomas da ansiedade. Diante de uma situação de estresse e ansiedade, os sintomas que comparecem vêm muitas vezes como uma sensação de vazio no estômago. Sabe assim, você sente que parece ter um ratinho roendo? Aí você fala, nossa, estou com fome, mas eu acabei de almoçar. Por que está essa sensação aqui, né, de um ratinho roendo aqui, uma sensação de vazio? A ansiedade faz isso. Palpitações, taquicardia, nervosismo, hipertensão, sudorese excessiva, começa a suar muito, tremores, aperto no tórax e sintomas cardiovasculares desconfortáveis são alguns sintomas. Mas a ansiedade também tem sido associada a muitas doenças. A medicina psicossomática tem pesquisado e estudado muito desses sintomas. Doenças cardiovasculares, hipertensão, colite, síndrome do colo irritável, úlceras, dores de cabeça, principalmente enxaquecas, problemas da pele, como a psoríase, o eczema, a acne desencadeada pelo estresse, e uma diminuição da reação imunológica, o que torna a pessoa vulnerável a outras doenças mais sérias, porque baixa imunidade, e aí a pessoa fica vulnerável ao adoecimento. E alguns outros sintomas que acometem as pessoas ansiosas com alto nível de estresse. Fadiga, e aí na fadiga vem a síndrome de Burnout, né, porque a gente está vendo também muitas pessoas sofrendo isso, a fadiga, a insônia, a falta de ar, a sensação de sufoco, as picadas na mão e nos pés, uma confusão muitas vezes, uma instabilidade, sensação de arrepios, frios, mãos úmidas e frias, a pessoa está suando, mas a mão está gelada, boca seca, contrações ou tremores incontroláveis, tensão muscular, dores musculares, necessidade urgente de evacuar, urinar, dificuldade em engolir, uma sensação de um nó na garganta, dificuldades para relaxar e dificuldades para dormir. Alguém escapou? Jesus! Misericórdia, né? Não é? A gente vai falar do Davi também. Gente, os transtornos de ansiedade se incluem, estou falando de ansiedade generalizada, mas eu não vou explicar cada transtorno, porque não tem tempo para isso, mas vou citar para a gente entender como que a ansiedade tem uma dimensão tão ampla, né? Alguns transtornos. Transtorno de ansiedade generalizada. É um estado de ansiedade geralmente crônico. Já está instalada, a pessoa já está com aquela ansiedade ali generalizada, ela fica o tempo inteiro agitada, né? Meio com uma agitação interna. Às vezes a ansiedade já está até localizada no corpo. Já viu a pessoa que ela está sempre se mexendo?
Não vou olhar para a perna de ninguém, prometo. Ela balança a perna o tempo inteiro, ela balança o braço, ela fica enrolando o cabelo, né? Ela tem algum tique nervoso. Por quê? Porque a ansiedade já está instalada no corpo. Gente, a pessoa, ela arranja sempre um motivo para se preocupar com tudo. Aliás, para cada solução, ela tem um problema. Não é o contrário, para cada problema tem uma solução, não. Para cada solução que você dá, vamos fazer isso, vai ser ótimo. Ela fala, não vai dar certo. Então, olha, domingo, sábado de tarde, nós vamos lá para o parque, nós vamos passear, ela vai olhar para você e vai dizer, vai chover. Ela sempre vai arranjar um problema. Por quê? Porque a mente já está trabalhando para isso, né? Transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? Ocorre após uma situação aterrorizante, traumática, como catástrofes, assaltos, violência, estupro, abuso sexual ou alguma outra situação traumática para a pessoa. Aí, o que acontece depois daquela situação traumática? A mente revê aquelas cenas com as sensações vivenciadas. Passa tempo, a pessoa, ela começa a falar, a cena vem todinha na mente dela e ela fica ali, olha, dizendo detalhes daquela cena e sentindo as mesmas emoções, como se a situação estivesse acontecendo naquele momento. E vem todos os sintomas. Isso é o estresse pós-traumático. Isso pode acontecer em situações vivenciadas há muitos anos. E um contato com algo semelhante no presente, algo que pode trazer uma lembrança ou identificar com algo do passado, pode desencadear os sintomas vivenciados no passado. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela foi abusada um bom tempo pelo avô, na infância. E depois, adulta, cada vez que ela ia dormir lá na casa da mãe, depois que ela fechava a porta do quarto, ela sentia o cheiro repugnante do avô, mesmo falecido há muitos anos. Ela chegou no consultório e me contou essa história. Ela falou assim, olha, o cheiro parece que está agarrado aqui no nariz. Eu entro naquela casa, quando eu vou dormir, eu começo a sentir tudo aquele cheiro dele, vem, e ela falava, é um cheiro repugnante, meu avô já morreu há muito tempo, mas eu ainda não consegui me livrar desse cheiro. Então, todas as vezes que ela tinha que ir na casa dos familiares, acionava um sintomas fortes de ansiedade, cada vez que ela precisava ir lá. Estava presente nela. Esse tipo de transtorno, né, de estresse pós-traumático tem técnica específica para trabalhar isso. Inclusive, a nossa nora, que está vindo de mudança aqui já vieram para São Paulo e vai vir aqui para a igreja Alagoinha, né? Falei, vai para Alagoinha, minha filha. Seja bem-vinda. Ela é especialista nessa técnica, né? Que ela é psicóloga, psicanalista, terapeuta familiar e fez também a formação nessa técnica. Está tendo em vista o número enorme de pessoas hoje com esses sintomas, que tem esses estresses pós-traumáticos. Mas também tem um outro muito comum hoje, transtorno de pânico. A pessoa é tomada por sentimentos terríveis de terror ou forte ansiedade sem nenhum sinal prévio. Ela pode estar andando no shopping e, de repente, começa a sentir os sintomas e aí vem uma sensação de morte. E como o pânico pode ocorrer em qualquer lugar, a pessoa já vive na expectativa de que a qualquer momento, em qualquer lugar, o pânico pode ocorrer. E, geralmente, pessoas assim, elas procuram sentar bem próximo da porta. Não são vocês, não, tá, gente? Elas sempre procuram sentar em algum lugar que ela tenha condições de sair rápido, porque ela está sempre achando que vai passar mal. E o pânico geralmente se manifesta com sintomas que a pessoa pode pensar até que está tendo um infarto, porque vem palpitações e dores no peito, que são as que mais apavoram. Além das palmas das mãos suadas, frias, a boca seca, o estômago embrulhado, com aquela sensação de vômito, ânsia de vômito, dor de barriga, tremedeira, tontura e uma sensação de sufocamento.
É como se tivesse que sair mesmo, né? E durante um ataque de pânico, a pressão arterial pode subir a níveis altíssimos. Geralmente, quando a pessoa ainda não sabe, não tem nenhum diagnóstico, ela corre para o hospital porque ela pensa que está morrendo. E chega lá, a pressão vai estar realmente muito alta, mas daí a pouco ela vai estar muito baixa, então oscila. Né? Parece que a pessoa é hipertensa, mas não é. Ali há uma descompensação na sua pressão arterial. E, na verdade, gente, o transtorno de pânico reedita as angústias do desamparo infantil. Na verdade, desde que se começou a estudar sobre essas questões, a angústia do desamparo, ela sempre se manifestava com esses sintomas. Quer dizer, quando você vai olhar a história de vida, tem alguma sensação de desamparo muito forte, onde a criança se sentiu totalmente sem apoio, sem ninguém para ajudá-la naquele momento, e abuso sexual faz muito isso, e outras questões mesmo de violência doméstica, de crianças espancadas, injustiçadas. Alguns momentos, Celso, por exemplo, teve um paciente que o pai, ele fez alguma coisa, o pai brigou com ele, botou ele dentro de um baú, né, de castigo, numa fazenda. E aí a tampa do baú, botou de castigo, a tampa do baú fechou, ele não conseguiu sair, o pai foi conversar, foi fazer alguma coisa, ele ficou horas lá dentro e ele criou um pânico. Né? Ele tinha uma síndrome de pânico, quer dizer, angústia do desamparo infantil. A dor não cabe ali no emocional e isso vai comparecer depois na vida adulta e não tem idade, tá? Não tem idade. Pode uma criança ter síndrome de pânico, como pode um idoso ter síndrome de pânico, um adulto ter síndrome de pânico. Ah, mas fulano é tão seguro e tal. Nossa, o que ele tem? Ah, teve um infarto, um AVC? Não, era síndrome de pânico. Então, essas questões são muito fortes. Isso é transtorno. Transtorno obsessivo compulsivo. Pensamentos, ideias e imagens perturbadoras tomam a mente da pessoa. A pessoa fica com a mente tomada por pensamentos obsessivos ou com ideias bem perturbadoras, impulsionando a pessoa a criar rituais. Eu acho que todo mundo já ouviu aqui falar de rituais compulsivos, né? Onde a pessoa tenta aqui fora livrar a mente daquela perturbação. Aí ela cria esses rituais. Rituais de limpeza, de organização, de compras, rituais sexuais, compulsões, né? Compulsões de compra, compulsões de limpeza, compulsões de organização, compulsões sexuais. Todo ritual é um comportamento repetitivo que se cria para colocar no lugar daqueles vazios afetivos perdidos no passado, sempre em busca de um amor fantasioso. Então, a pessoa tem a sensação que aquilo que ela está fazendo aqui fora organiza aqui dentro. Por exemplo, se ela tem uma compulsão por organização, as coisas dela vão ficar exatamente naquele ponto. Se você chegar e mudar um pouquinho, isso aqui dá angústia para ela. Desorganiza o mundo dela e ela vai lá para arrumar. Ela vai lá para arrumar. Por quê? Porque ela precisa dessa organização aqui fora para dar uma sensação que ela está organizada dentro. E muitas vezes vai para outras compulsões, como comida, vai para outras compulsões, como limpeza. Eu me lembro de uma mulher que o marido dela me ligou, e ele disse, minha esposa está tomando em torno de 10 banhos por dia, já está tomando banho com sabão em pó, já está com a pele toda ferida, joga cloro no banheiro todo, e ela precisa de ajuda, mas ela não quer ajuda. O que é que eu faço? E eu fiquei pensando, meu Deus, que sujeira há na alma dessa mulher, que a água e o sabão não limpam. E que ela tem a sensação de que se lavando, ela vai limpar aquilo que está, a sensação de sujeira na sua alma. Por quê? Porque muitas vezes está lá. Pessoas que têm questões de culpa, questões de sujeira, geralmente tem questões sexuais
por fora, por dentro, tem muitas vezes é envolvido com pornografia, muitas vezes a mente já está capturada com essas questões, aí vai lá e isso traz algumas consequências nas compulsões. Uma outra, ela arrancava cabelo. A dermatologista me encaminhou porque ela arrancava tuchos de cabelo, né? E ela já estava com o cabelo todo com aqueles buracos, e aí ela tomou remédio, fez tratamento, nada resolveu. E o dia que ela chegou lá no consultório, e eu perguntei para ela, que dor é essa que existe na sua alma, que você precisa de uma dor aqui fora para dar conta e suportar a dor de dentro? Aí veio toda uma história de abuso, uma história bem pesada, que aquela mulher carregava na sua alma, além de umas culpas, que ela não se perdoava por algumas coisas que ela tinha feito, e isso trazia tanta dor na sua alma, que ela fazia uma dor aqui fora para dar conta da dor de dentro, que está muito comum entre adolescentes com automutilação. É muito comum, né? Além disso, tem as fobias, as mais diversas. Fobias, uma angústia forte, deslocada para um objeto fóbico, né? Isto é, um momento de angústia, e aquela angústia enorme acaba sendo deslocada para alguma coisa, né? Eu me lembro de uns filhos que perderam a mãe morreu muito cedo, e a mãe foi para o hospital com uma forte dor de cabeça, e aí chegou a notícia que a mãe tinha falecido, ela teve um aneurisma. E aí a pessoa que foi dar a notícia para as crianças, parece que era uma moça que tomava conta deles, chegou e disse: olha, sua mãe morreu, e vão trazer o corpo da sua mãe para cá, e vocês vão ver sua mãe. Agora, vocês não podem chorar, porque senão seu pai também morre. Não, dá vontade de bater, matar uma pessoa dessa, né? Quando eu escutei isso, falei, meu Deus, é muita crueldade com criança. E era criança assim, escadinha, 10, 8, 7, 5. A menorzinha tinha 9 meses, que estava no colo de alguém, né? Eram 5 filhos. Todos desenvolveram fobias. Todos. A angústia dentro do peito, né? Naquele momento. Depois desenvolveram fobia de gato, de barata, de taruíra, as mais diversas fobias. São questões que ficam lá. Criança volta ao caixão da mãe sem poder chorar. Nunca elaboraram luto. Isso foi elaborado muito bem mais tarde. A quem atinge, gente? A quem atinge? Então, junto com a depressão, os transtornos de ansiedade são os males que mais acometem pessoas no mundo inteiro, atualmente, né? Atinge bebês, desde o ventre. Desde o ventre. Eu acho importante algumas informações sobre o estado de ansiedade de uma mulher grávida, né? Uma inquietação, uma preocupação é algo normal quando a mulher engravida, né? E constituindo uma ansiedade de menos intensidade. Mas sabemos também que a gravidez ela reedita questões emocionais da mulher com a sua mãe. Então, ela reedita a gravidez dela, né? Quando ela estava no ventre da mãe, a gravidez da mãe, aquele tempo, ela reedita porque está gravado no seu inconsciente. E muitas vezes comparece sentimentos contraditórios, desconhecidos. A depressão pós-parto tem uma denúncia disso, mas eu vou falar de depressão na próxima quarta, né? Os efeitos de uma mãe extremamente ansiosa pode afetar seu filho desde o ventre. Desde o ventre, a criança de ventre sente todas as emoções agitadas e turbulentas da mãe. Uma vez eu vi um estudo sobre isso, e aí foi passando o ultrassom numa mãe tranquila, sentada numa cadeira de balanço, ouvindo uma música, e a criança dentro do ventre, ali, como se estivesse assim, num estado de contemplação, dormindo, tranquila. Uma outra mãe estava passando por um problema sério, uma mãe agitada, e quando focalizou o bebê sugava o líquido amniótico assim, com a sofreguidão, aquela boquinha nervosa, né? Então, a criança já está sofrendo. Eu me lembro de uma mulher que ligou para o meu consultório e falou: Ilma, eu preciso de um atendimento, meu médico pediatra pediu para eu procurar ajuda para minha filha, porque minha filha não dorme direito, não come direito, não se alimenta direito, é uma criança bem nervosa, chora o tempo inteiro. E aí eu perguntei, qual é a idade da sua filha? E ela falou, 9 meses. 9 meses.
Eu falei, mas então é você que precisa de ajuda. A criança de 9 meses, por que uma criança de 9 meses está nesse estado? Né? Uma mãe ansiosa que estava trazendo toda essa ansiedade para a criança. O que acontece no organismo da criança quando a mãe está ansiosa? Quando a mãe está com fortes tensões ou tensões bem exacerbadas, que vão evoluindo por uma hipertensão arterial, o que acontece? Ela está ofertando em seu ventre um ambiente de desenvolvimento não saudável para o seu bebê. Por quê? Porque quando ela está ansiosa, diminui o fluxo sanguíneo nas artérias do útero materno, e isso vai contribuir, além das questões emocionais, para uma criança, possivelmente de crescimento intrauterino retardado. Então, o desenvolvimento da criança fica comprometido. Segundo algumas pesquisas, né, de escolas de medicina, isso incide em 6,8% dos casos de todas as gravidezes. Não tem tratamento intrauterino para isso, medicamentoso. Nesse caso, é a mãe ali que precisa ser tratada num processo para identificar o que está acionando todo esse mecanismo de ansiedade nela. Por quê? Porque isso, o organismo vai ter que se adaptar para ser acionado para poupar órgãos mais nobres, como o cérebro e o coração, para não serem atingidos. Né? Então, a emoção da mãe altera o fluxo sanguíneo e nas artérias intrauterinas. Né? Então, é muito importante, isso pode afetar a placenta. Então, quando a mãe está com muitas alterações emocionais tóxicas, vivendo num ambiente inóspito, cujos relacionamentos interpessoais são conflituosos, problemáticos, degradados, todo aquele ambiente necessário ao desenvolvimento do bebê vai se mostrar também inadequado. E os custos desse cenário tão inóspito vai trazer também consequências para a mãe, pode produzir uma hemorragia grave, a hipertensão arterial, a eclâmpsia, a antecipação do parto e outras consequências para o bebê que vão desde a deficiência de oxigênio em vários órgãos e até mesmo a morte. Então, os efeitos da ansiedade materna também vão se estender para o bebê em fase de amamentação. Naquele momento da relação mãe-bebê, naquele momento de adaptação da mãe e do bebê, esse momento já é um estado de ansiedade normal. Agora, quando isso é potencializado, essa relação, esse vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, vai criar um cenário emocional desfavorável, né, para a criança e favorável para um desenvolvimento da ansiedade, e isso vai para a vida adulta. A possessividade na vida adulta, esse monte de pessoas que vivem no mundo da urgência, que quer tudo para ontem, possessivas, ciumentas, tudo isso tem histórias por detrás. Tem histórias. Né? Além de crianças agitadas, que choram muito, choro excessivo, dificuldades para dormir, para amamentar, tudo isso. Além dos bebês, a ansiedade também atinge crianças, é grande o número de crianças diagnosticadas hoje com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Crianças que estão usando medicações muitas vezes fortíssimas, porque até as escolas já encaminham a criança, e a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo com essas crianças hoje? Por que tem tanta criança hiperativa hoje? Elas não gastam energia. Muitas vezes, elas estão lá sentadas nos estímulos tecnológicos, né, com seus efeitos devastadores, levando à perda de interesse por qualquer outra atividade. Por quê? Porque não gasta uma energia, gasta energia mental, estímulos imensos para a mente dela, e aquilo ali vai gerando uma ansiedade na criança. E, além de que hoje há crianças com a agenda mais lotada de atividades do que muitos adultos. Esses dias, uma mãe estava falando, tal dia não pode, porque tem isso, isso, isso. No outro, segunda tem isso, terça tem aquilo, quarta... Toda semana a criança tinha agenda lotada. Aí eu olhei e falei assim, que horas que você brinca? Brinca na escola, brinca... Quer dizer, a criança não tinha tempo para brincar. E a infância é uma coisa preciosa, que desenvolve a estrutura psíquica da criança, emocional, desenvolve a criatividade, o lúdico é essencial para a criança.
Agora nós estamos vendo essas crianças agitadas, recebendo estímulos, ainda não sabemos as doenças que virão como consequências dessas medicações em cérebros em formação, né? Nessas crianças, que a gente já está vendo alguns efeitos sobre isso, né? A gente já está sentindo alguns efeitos, mas muito mais virá. Bem, além de criança e adolescente, a adolescência é um tempo favorável para a ansiedade. Por quê? Porque é o tempo do desenvolvimento da individualidade. O adolescente está buscando, né, se compreender quem eu sou, tem suas crises existenciais, seus questionamentos, as questões relativas à identidade e toda essa influência do cenário externo que um adolescente está sofrendo hoje. Escola, grupo de amigos, a mídia, ele é bombardeado por uma desconstrução dos valores que anos e anos foram ensinados, e hoje muitos desses estão sendo desconstruídos, e a gente está vendo um cenário devastador para a segurança interna do adolescente. O adolescente precisa de autoridade. Limite é uma expressão de amor. Ele precisa de barras. Ele não tem em si mesmo esses parâmetros para agir. Ele precisa de pai com autoridade, ele precisa de mãe. O pai vai desenvolver nele direção para a vida, segurança interna e limites. A mãe vai desenvolver nutrição, afetividade e organização de vida. São papéis distintos. Então, esses papéis são muito importantes. E a gente está vendo uma geração de adolescentes que não tem mais isso, sofrendo os efeitos. Também em jovens, adultos e idosos, isto é, todos são passíveis de sofrer ansiedade, e essas ansiedades patológicas precisam de alguns fatores para se desenvolver, e o mundo que nós estamos hoje vivendo, nesse momento, é favorável para isso. Fatores que contribuem, familiares, né? A família é o cenário onde nós construímos a nossa identidade, crenças e valores, é o lugar onde a nossa estrutura é formada, é onde nossa saúde é desenvolvida, mas também as nossas doenças. São algumas questões que eu trato desse livro. Lugar de refúgio ou campo de batalha. Quando a família perde o foco das suas funções a serem desempenhadas, ela se transforma numa família psicossomática. Quando a dinâmica relacional da família adoece seus membros. E esse histórico emocional que favorece essa dor vai mostrar como é que está essa família. Então, eu vou deixar para falar mais profundamente da família na última quarta-feira, né? Além dessas questões, há ainda uma situação desencadeante de transtorno de ansiedade, como eu falei, que é o abuso sexual, né? Principalmente aquele abuso que ocorre na família, né? Eu me lembro de uma moça que ela era muito ansiosa, muito tensa. E depois, quando ela me contou a história dela, ela tinha uma ansiedade da espera. Por quê? Porque ela foi abusada pelo pai de 9 anos até 14, 15 anos. O que acontecia? O pai bebia. E ele chegava, a mãe ia dormir, ele chegava do trabalho, ia para o bar, e quando ele chegava em casa, ele já estava embriagado, ele passava no quarto dela e abusava. Depois, o desespero dela se tornou maior quando a irmã dela estava crescendo, e ela viu o pai olhando com um olhar diferente para a irmã. Ela se desesperou. E aí, o que ela fez? Quando ela sabia que estava a hora do pai chegar, ela não dormia enquanto ele não chegava, ela já deixava a porta do quarto aberta, quase como uma oferta para o seu próprio pai, para proteger a irmã. Então, ela foi criando essa ansiedade da espera, do momento doloroso, da angústia, do desespero. E ela cresceu assim até quando ela saiu de casa. E ela se tornou uma mulher com transtorno de ansiedade patológico, porque ela sofria todos os efeitos que ela viveu na família dela. Então, essas tensões perduram pelo relacionamento, pela vida afora, trazendo transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, um outro fator que tem contribuído, a tecnologia. Por quê? Porque ela traz um mundo de informações para a mente. Um mundo de informações que a gente não dá conta de assimilar. Nem as informações da nossa própria área de atuação, que a gente precisa todo dia. Mas ela traz um contingente de informações que a mente fica saturada, cansada, né? Mas ela também traz um mundo selvagem e perverso.
Um mundo sem fronteiras, nesse universo sem fronteiras, sem leis, que tem feito uma devastação na vida das pessoas. O uso inadequado da tecnologia tem revelado seus efeitos em todas as fases da idade. E também nós não sabemos ainda as doenças mentais que surgirão sobre os efeitos desse excesso de estímulo sobre não só as mentes e informações, mas também sobre o adulto. Porque nós estamos vendo o aumento dos transtornos de ansiedade hoje, que tem feito um mundo de zumbis. Sabe, pessoas que vão andando com o celular, vão atravessando rua, nem olham se o sinal está aberto ou fechado, vão caminhando, não percebem o mundo à sua volta, não percebem o mundo real à sua volta, ou, no outro contraponto, ficam reclusos em seus quartos, a chamada geração do quarto, dentro de casa. E pesquisa já comprova que horas vividas nas redes sociais trazem inúmeros prejuízos, causando dependência, vicia tanto quanto a cocaína, e muitas vezes, quando você vai tratar alguém com um transtorno de ansiedade generalizado, eu tenho dito que nós estamos vivendo um tempo que eu ainda não li nada sobre esse conceito, não, mas me veio um conceito na minha mente, que é um transtorno bipolar da pós-modernidade na era da digitação, na era digital. O que é isso? A pessoa vive momentos de enorme euforia ali, naquele mundo colorido, naquele mundo dos jogos eletrônicos, naquele mundo dos relacionamentos sociais. Ela vive naquela euforia. Quando ela para, a energia mental que ela gastou já foi tanta que sobra uma prostração, uma passividade, que é o outro lado da depressão, né? O outro lado, de um lado a ansiedade, o outro lado a depressão. E a pessoa fica ali paralisada e vem, quando você vai tratar, que tira aqueles mecanismos que definem as horas, o tempo que pode ficar, vem crise de abstinência, que tem que tomar medicação para poder dar conta. Eu me lembro de um paciente que eu tive, ele foi promovido na empresa dele, ganhou um cargo de gestão, e ele não conseguia trabalhar sem antes acessar um site pornográfico. Toda manhã, ele primeiro tinha que ter uma descarga emocional e física para poder se liberar para trabalhar. A empresa monitorava os sites que eram visitados, ele foi chamado na direção e o diretor falou, ou você se trata, ou você está demitido. Nem volta para o seu cargo anterior. Porque nós não queremos aqui alguém que não tem equilíbrio. E aí, quando ele foi se tratar, a gente tinha toda a compulsão, foi usuário de droga na adolescência, e aí ele deslocou o uso da maconha para a pornografia. Então, ele vivia ali, porque o que a pornografia faz? Ela captura os mecanismos de prazer normal do ser humano. Fica tudo no cativeiro, fica tudo refém. E aí entra num mundo sem limites. Não há mais limite nem da dignidade humana. E quando o ser humano ultrapassa os limites da dignidade do corpo, da dignidade da alma, ele se lança num mundo sem fronteiras, ele quer sempre mais e muitas vezes não consegue voltar ao ponto de equilíbrio, e isso tem roubado relacionamentos, destruído casamentos e destruído vidas. Queridos, a ciência não dá conta de lidar com todos os sintomas que aparecem, os remédios não eliminam todas as dores, o corpo está manifestando as dores da alma, e os remédios apenas atenuam os sintomas, ele vai trabalhar na química cerebral, mas não devolve sentido de vida, não promove a felicidade, nem vai melhorar a sua autoestima. Por quê? Porque valor pessoal, autoestima, autoimagem não se compra em farmácia, nem é feita em laboratório. Essa é a questão, né? Estamos vivendo esse cenário devastador. Então, de que forma nós podemos prevalecer contra a depressão? Eu acho que esse é um momento muito propício para a gente trabalhar isso. É claro que hoje estou dando uma introdução, nós vamos falar sobre como prevalecer, porque a ansiedade, a depressão e as emoções tóxicas, elas estão dentro do mesmo contexto, nós vamos ver que prevalecer sobre uma, você vai prevalecendo sobre a outra, né? Nós precisamos disso, e a prevenção passa por uma organização de vida, espírito, alma e corpo. A alma precisa de paz.
a organização de vida precisa por uma harmonia interior. Essa paz que ultrapassa a compreensão humana, essa paz que está lá escrito em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é preciso entender que paz é essa. Quando Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá. A paz do mundo é algo transitório. A paz é, na verdade, quando Jesus estava dizendo, deixo-vos a minha paz, ele estava dizendo, deixa a mim mesmo. O Espírito Santo vai morar em vocês. Então, ele que é Espírito Santo de Deus, que sabe tudo sobre Deus, faz parte da Trindade, vai morar em vocês para que vocês tenham paz. Paz em mim, né? Essa paz que excede, guarda o coração e a mente. Presta atenção nisso. A ansiedade se localiza exatamente isso, na alma. Mente, emoções e decisões. E a paz guarda, isto é, a paz envolve. A paz produz o equilíbrio das emoções, a saúde da alma. Como diz em 3 João, amado, quero que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, se eu identifico, que a primeira coisa que a gente precisa é identificar. Eu tenho ansiedade, eu estou vivendo uma ansiedade natural, naquela que eu me preocupo com a prova que eu vou fazer amanhã, com se o salário vai dar no final do mês, essas coisas triviais da vida, ou eu já estou vivendo uma ansiedade patológica, que está tirando a minha paz interior, que já está fazendo todos os sintomas que foram falados, que já não me deixam dormir, que eu não consigo mais nem ter uma relação de intimidade com Deus. As orações são orações rápidas, não há um equilíbrio, não há uma paz interior, uma homeostase, isto é, espírito, alma e corpo alinhados, um alinhamento, né, do ser humano, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer trabalhar no espírito, na alma e no corpo. Ele não quer só nos dar a salvação, a presença de Jesus em nós, não. Ele também quer que as nossas emoções sejam restauradas, que o nosso corpo seja curado. E para isso a gente precisa identificar, eu tenho isso, eu estou precisando, estou. Primeiro admitir, porque se a gente não admite a doença, nós não buscamos a solução, nós não buscamos a saúde. O que eu preciso? Porque nada, queridos, acontece aqui fora sem que antes aconteça aqui dentro. E tudo começa na mente. A mente é o motor impulsor de qualquer processo de mudança na nossa vida. E Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Romanos. Ele fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar na minha mente. Se eu continuar pensando o que eu sempre pensei, vou ter os mesmos resultados sempre. Isso já é uma frase aí de prática, a gente sabe, no processo de mudança. Então, eu tenho que trabalhar. Por que eu estou pensando isso? É um pensamento obsessivo, um pensamento intrusivo. Eu penso aquilo que eu não queria pensar. Por que eu estou pensando isso? Questione o pensamento. Está automatizado. Você vai pensar isso que você pensa desde que você era criança, desde que chegou à adolescência, desde que você enfrentou as adversidades da vida, as perdas, aquelas frases ficaram guardadas na sua mente e está lá, você vai sempre reagir assim, está automatizado. Questione. Por que eu estou pensando assim? Esse pensamento cabe hoje? É a minha realidade de vida hoje? Eu estou vivendo esse cenário de dor hoje, ou isso faz parte do passado? Por que eu vou ficar com essas lembranças do passado? Então, eu tenho que limpar o coração. Mas eu preciso renovar a minha mente. Como que eu vou inserir novos pensamentos? Como é que eu vou trabalhar num processo essa forma de pensar? Eu tenho que olhar o pensamento, repetir em voz audível para mim e questionar. E quando eu questiono, que pensamento que eu vou colocar no lugar desse? Então, há uma mudança.
Há um processo, há uma organização de vida que eu preciso ter. Essa organização de vida vai me ajudar, inclusive, a liberar tempo para que eu possa parar um pouquinho comigo mesma, para olhar a minha vida. Por quê? Porque o tratamento é espiritual, emocional e físico. A resposta de Deus para a ansiedade é: prevaleça. É o texto que nós lemos de Jeremias. Prevaleça, eles virão contra ti, os desafios virão, os ataques virão, as lutas virão. Não estamos isentos de não vivermos problema no mundo, porque Jesus avisou: no mundo tereis aflições. Então, fatores para a ansiedade, nós teremos todos os dias. É escolha nossa. Espera aí, eu não quero isso. Deus não é Deus superficial. Ele quer tratar por inteiro conosco. Então, identifique, busque ajuda. Busca ajuda como? Procura alguém para você falar daquilo que você não está dando conta. Se você não tiver ninguém naquele dia, fecha a porta do seu quarto, como a palavra de Deus diz, não é? E começa a falar com o Senhor e fala em voz alta. Fala. Joel diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Estamos precisando rasgar o coração, abrir a alma, botar para fora a dor, botar para fora aqueles sentimentos que estão lá dentro, aquilo que deu ocasião. Por que você vai viver se defendendo a vida inteira? Porque a ansiedade cria um mecanismo de defesa. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilhe sobre você. Quais são as suas áreas que estão em sombras, guardadas? Você nunca abriu para ninguém? Um dia o paciente chegou para mim e falou assim: semana que vem eu falo com você algo que eu nunca falei para ninguém. E ela saiu depressa. E na semana, quando ela chegou na porta, que ela fechou a porta, ela abriu de novo e falou assim: eu vou te contar sobre um aborto. E foi embora. Quando chegou, uns dias antes do horário dela, ela me ligou: não vou poder ir essa semana porque eu estou doente. O que você tem? Eu estou com herpes zoster. Falei: na barriga? Como é que você sabe? Falei: a sua dor, que você nunca falou para ninguém, como você falou para mim, a dor saiu e veio para o ventre, denunciando a grande dor que há na sua alma. Mas você vai ficar boa, você vai ficar curada, porque você começou a falar, e você é cristã, e o Senhor está com você, e Ele vai te curar. Bota essa dor para fora, vem aqui sim. E ela foi, e aí ela começou, chorou, trouxe toda aquela dor à tona, e ela já tinha confessado, mas ela não se perdoar, pôde pedir perdão ao Senhor, se perdoar, e ficou curada. E ela não engravidava. Não engravidava. Hoje ela já tem 2 filhos. 2 filhos. Foi liberada a dor. Então, Deus tem a resposta para nós. Você quer ser livre dessa vida atormentada, essa ansiedade que já é patológica? O Senhor tem a calma e o equilíbrio para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio, há consolo, há cura. Tudo isso o Senhor Jesus já sofreu por nós na cruz do Calvário. Ele passou por todos os estados humanos que nós passamos, para que não houvesse nenhum estado humano que Ele não nos compreendesse. Ah, mas Jesus nunca pecou, então Ele não sabe a dor do pecado. Mas Ele carregou todos os nossos pecados nos seus ombros, Ele sabe o peso do pecado. E no momento que ele estava sentindo o peso do pecado, ele também sentiu o maior desamparo que um ser humano pode sofrer, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele sentiu desamparo, mas logo depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Não havia mais desamparo, agora ele era o filho, né, que sentia a presença do Pai ali, e nós podemos sentir o amparo do Senhor, que vai dar calma à nossa alma. Amém?